A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis, lembrando-nos do tema do trimestre, que é uma viagem pelo Novo Testamento. Mas antes, eu gostaria de apresentar a vocês o material do novo trimestre, a nova lição do terceiro trimestre do ano de 2025. Também no terceiro trimestre, nós vamos estudar o tema personagens marcantes da Bíblia. Veja que nós fizemos um passeio pelo Antigo Testamento, estamos terminando um passeio, uma viagem pelo Novo Testamento, e agora, se o Senhor Deus nos permitir, no próximo trimestre estaremos falando destes personagens, né, marcantes da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E fica aqui o nosso convite para o próximo trimestre, querendo Deus e também ser do agrado dos irmãos, estaremos aqui fazendo ou falando EBD. Tá bom? Você e sua família, seus amigos, sua igreja são os nossos convidados especiais. A lição de hoje, a lição de número 12, ela vai ser ministrada nas nossas igrejas no dia 22 de junho de 2025 e traz por tema o livro da Revelação. Obviamente que para o cristão conhecedor, amante da palavra de Deus, ele já sabe que livro é este. Estaremos falando dentro do livro do Apocalipse. Obviamente que não há interesse e nem tempo hábil para nós levarmos a termo todos os assuntos contidos neste livro. Será um panorâmico e muito panorâmico daquilo que o livro nos traz, né? Nós vamos falar sobre algumas coisas, destacamos algumas curiosidades que podem criar, né, fazer nascer no cristão de todas as idades o interesse em se aprofundar ainda mais neste livro. Um livro maravilhoso, lindo, um livro de figuras, um livro de símbolos, um livro de números, né? Não um livro de números, mas que contém números que nos trazem revelações, como o próprio nome diz, maravilhosas acerca da palavra de Deus e também passado, presente e futuro do povo do Senhor. Então, que nós tenhamos este interesse. E a lição está baseada no livro do Apocalipse, o capítulo de número 1 e o versículo de número 3, que está escrito desta maneira: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, porque o tempo está próximo. Vamos mais adiante, vamos falar sobre os objetivos da lição, que é saber o significado da palavra Apocalipse, né? O que quer nos dizer a palavra ou nos ensinar a palavra Apocalipse? O segundo, conhecer a autoria, o assunto e as principais características do livro. E o terceiro, refletir sobre a esperança que o livro nos traz. Obviamente que quando falamos do livro do Apocalipse, né, algumas pessoas têm uma determinada cisma, alguns até procuram não manter um contato muito próximo com ele, alguns por medo das mensagens, vamos assim dizer, outros por acharem um livro de difícil interpretação, mas tanto para um quanto para outro, a resposta que nós temos não é um livro para medo, principalmente para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E também, quanto à sua interpretação, nós temos aí a companhia do maravilhoso Espírito Santo de Deus, que é o inspirador e também é o revelador desta palavra para as nossas vidas. Então, nós já vimos lições interessantes dentro do versículo sobre quem é o bem-aventurado, quais são
quem são os bem-aventurados dentro do versículo de número 3. Tá? Bem-aventurados, principalmente pensando no fim do versículo, que diz que o fim está próximo, ou a última parte do versículo, que diz que o fim está próximo. Porém, mesmo pensando nesta iminência dos tempos, tá? Iminência, porque eminência é outra coisa, iminência dos tempos, deve ser com C, né? Mesmo dentro desta proximidade dos fins dos tempos, mesmo assim, nós podemos pensar em que existem pessoas, há uma classe de pessoas que é chamada de bem-aventurada pelo apóstolo João, o amado, o escritor deste livro. Ele é chamado de bem-aventurado. E por que esta pessoa é chamada de bem-aventurada? Primeiro, ele coloca 3 características importantes na vida daquele que está próximo, ou daqueles que receberam, como nós estava vendo estes dias. Quer dizer, obviamente que não havia a produção em massa das escrituras, era tudo manuscrito. Então, obviamente, seria aí uma para cada anjo da igreja, vamos pensar assim, uma para cada pastor da igreja, então eram limitadíssimas. Então, eles as tinham e as liam para a igreja, explicavam para a igreja, para aqueles que estavam sob o seu cuidado. E o apóstolo João, então, ele traz 3 características da bem-aventurança no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, que é bem-aventurado o que lê. Tá bem? Depois ele diz, bem-aventurado é o que ouve. E depois ele diz, também quem guarda as palavras desta profecia. Veja, então, quem iria ler, vamos chamar de... quem iria ler? Seria o pastor, que era o que tinha em mão o manuscrito feito por João ou por alguém que o ajudou. Tá bem? Aqueles que estariam ouvindo, que seria a igreja, ou as 7 igrejas da Ásia, ou os demais, né, saindo da visão, como alguns também trazem a questão da estrutura do livro, ele também é um livro de epístolas, né, ele contém epístola, quer dizer, 7 igrejas receberam cartas, missivas e epístolas da parte de João. Então, veja, a desculpa de não saber ler aqui, ela cai por terra, porque bem-aventurado não é só quem lê, mas bem-aventurado também é aquele que ouve. Porém, o mais bem-aventurado é aquele que guarda, como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós já temos uma lição importantíssima dentro do livro das Revelações. Tá? A bem-aventurança. Podemos até nos preocupar com o fim próximo dos tempos, quando olhamos para as Escrituras, principalmente no livro do Apocalipse. Mas para nós não pode ser algo que nos amedronte, que nos apavore, que nos assuste, porque nós estamos na classificação de bem-aventurados. Por que bem-aventurados? Hoje, com, obviamente, a criação por Gutenberg, né, do prelo de 2 tipos, daquela impressora que podia fazer em maior escala, hoje nós temos aí não somente a Bíblia, mas podemos tê-la em várias versões, vários idiomas e a quantidade que nós quisermos ou pudermos adquirir. E por isso, então, nós podemos ler, nós podemos ouvir e nós podemos guardar. Então, estamos dentro da classe da bem-aventurança, dos bem-aventurados. E o nome diz, o livro do Apocalipse também é chamado do livro das revelações. E nós já podemos pensar no que seria, ou que nos dá a ideia de revelação. O que é uma revelação? É algo que nos apresenta características excepcionais, que até então eram desconhecidas. Então, nós vamos olhar por este prisma, trazendo também agora
e também a revelação é o ato pelo qual Deus se fez saber aos homens seus mistérios. Veja, quando nós falamos de algo excepcional, fora do comum e desconhecido, nós estamos falando de coisas misteriosas para nós, que não era do nosso conhecimento e, de outra maneira, também não chegaria até nós esse tipo de conhecimento, tá bem? A não ser pela graça imarcessível de Deus, nos revelando através da sua palavra, através do seu servo, através do seu Espírito Santo, nos revela seus mistérios e a sua vontade. Então o que é a revelação? Então, apresentar algumas características, aqui também pode ser quem é, né? Quem apresenta, quer dizer, uma revelação, uma pessoa, um atleta, um profissional, mas no caso aqui nós estamos falando de Deus, estamos falando da palavra do Senhor. Então, o que é revelação? É aquilo que apresenta características excepcionais, que até então era desconhecida. Quer dizer, tudo aquilo que nós vemos, e até hoje, né, justamente por causa daquilo que eu já disse, a questão do medo, a questão da impaciência para analisar, pensar, ponderar, refletir acerca, né, destes mistérios, da vontade de Deus, dos símbolos, números e uma infinidade vamos usar símbolos de novo, que o livro do Apocalipse nos apresenta. Então nós criamos uma certa distância e com isso nós deixamos de aprender coisas, de termos revelações, de um aprendizado excepcional de coisas desconhecidas, não somente desconhecidas na questão de estar escondida para nós, oculta para nós, mas algo também que vai esclarecer, como nós vamos falar aqui mais à frente, na questão do grego apocalipsis, né? Dessa expressão grega apocalipsis, nós vamos ter conhecimento. Tá? Porque Deus fez, o Senhor achou por bem, o Senhor teve por salutar nos fazer saber os seus mistérios e a sua vontade através desta revelação. Tá bem? No caso, o livro do Apocalipse. E através deste ato maravilhoso de Deus, nós sabemos os seus mistérios e a sua vontade. E quando olhamos para os 22 capítulos que compõem o livro do Apocalipse, nós vemos mistérios realmente em profusão. São muitos mistérios, são muitos símbolos, são muitos números que para o leitor ordinário, vamos dizer assim, aquele leitor que somente passa os olhos pelas Sagradas Escrituras, principalmente pelo livro do Apocalipse, ficará um tanto quanto difícil de ele entender, compreender, consequentemente viver estes mistérios, esta vontade de Deus para a nossa vida. Nós já vamos, já no primeiro capítulo nós já vemos algo extraordinário. Nós vamos ver João na ilha de Patmos. João está preso e ele tem uma visão, ele tem uma revelação, um arrebatamento de espírito, e ele vai ver ao Senhor, ele vai ver o Senhor, e ele traz características maravilhosas da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos são brancos, a sua veste talar é branca também, ele tem um cinto de ouro cingindo os seus lombos, os seus pés são como latão reluzente, e este Senhor, ele está passeando no meio dos 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais. Veja, o Apocalipse ele já se descortina, ele se abre, ele se revela, ele é manifestado com uma apresentação maravilhosa. Obviamente que se você for pôr dentro do nosso pensamento, da nossa mentalidade, do nosso, vamos dizer assim, do nosso criador de desenhos mentais, vai ficar algo, porém, como nós veremos aqui mais à frente,
como uma mensagem imensurável, indescritível, inalcançável, o escritor ele vai trazer dentro do seu conhecimento algo que se aproxime, que chegue muito perto daquilo que ele viu. Ele vai ver ruas de ouro, ele vai ver muros de jaspe e de cristal, ele vai ver o trono, ele vai ver o rio da graça, ele vai ver os 24 anciãos, ele vai ver uma infinidade, nos 22 capítulos, uma infinidade, tanto coisas bonitas quanto coisas feias também. Então nós vemos que a partir do momento em que nós, e junto com o livro do Apocalipse, é óbvio, nós temos aí sempre andando junto Daniel, Ezequiel, que são outros livros também, dentro da escatologia, a matéria que estuda as coisas que ainda hão de acontecer, ela é chamada de escatologia, né? No caso, escatologia bíblica, tá bem? Ou escatologia cristã, no nosso caso, bíblica. Também a matéria que engloba todos os livros proféticos é chamado de livros escatológicos. Tá bem? E a matéria escatologia. Dentro da teologia sistemática, nós vamos estudamos escatologia bíblica. Quer dizer, é o estudo, é o tratado das coisas que ainda vão acontecer, daquilo que vai acontecer. Por isso chamado de revelação. Quando também pensamos na revelação, na estrutura do livro, que ela trabalha, ela contempla 3 tempos, passado, presente e futuro. Tá bom? Então, vamos lá, já começamos aí, olhando para um ser maravilhoso. Tá? Quando vemos os seus cabelos, as suas canjas brancas, nós falamos do quê? Nós falamos de alguém, de um ancião, de alguém que tem condições, de alguém que pode julgar. Quando vemos as vestes brancas, falamos da sua santidade, falamos da sua pureza, de um ser imaculado, que não contém pecados. Quando vemos o seu cinto de ouro sobre os seus lombos, nós falamos da deidade, da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para os pés do Senhor como latão reluzente, o latão, o cobre, ele simboliza o esmagamento, por isso está nos pés, o esmagamento do pecado, né? A condenação do pecado, a vitória sobre o pecado colocado sobre os pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os seus olhos como chamas de fogo. O fogo, ele é prescrutador, ele vê além do que nós achamos, do que vemos. Os olhos do Senhor, tudo está, nada está oculto aos olhos de Deus. Os seus olhos como chama de fogo, prescruta, ele vê, ele enxerga, ele sabe, está tudo diante dele, ele é onisciente. E quando nós prestamos atenção, veja, coisas, características excepcionais que estavam desconhecidas, se nós não tivéssemos esta revelação, qual seria o impacto desta escritura na nossa vida? Qual seria o impacto? Obviamente que nós iríamos querer uma distância bastante grande deste livro. Porém, quando também nos colocamos na questão do bem-aventurado, que lemos, obedecemos e guardamos as palavras desta profecia, o fim, a iminência deste fim, ela nem nos assusta, pelo contrário, ela até nos alegra, porque nós sabemos que cada dia que passa, a palavra do Senhor ela se cumpre, as suas promessas e também as suas profecias, as suas revelações. Para nós cristãos, então, é importante, é fundamental, é imprescindível que nós não somente venhamos a ler, mas ouvir e guardar e nos colocarmos, então, dentro da questão de sermos bem-aventurados. Por que bem-aventurados? Porque a nós foi dado o direito, né, quando o Senhor estava ensinando os seus discípulos, em determinados momentos ele separava o colégio apostólico para revelar-lhes segredos que aos outros não era ainda o momento de entenderem. Nós fomos
tidos por bem-aventurados no momento, no tempo em que nós vivemos, porque a nós, então, é dado o conhecer tanto as características excepcionais como os mistérios e a vontade de Deus, que, de outra maneira, seria desconhecida e até assombrosa. Assombrosa. Nós vemos escritores, quando o salmista vai falar da geração de uma criança no ventre materno, ele diz, de forma assombrosa me formaste no ventre da minha mãe. Por quê? Porque são características, tá? Eu quero ser repetitivo, são características excepcionais e foge ao nosso conhecimento. Por quê? O nosso conhecimento ele é de veras limitado, muito limitado, principalmente nas questões espirituais. E nós precisamos que o Senhor nos revele, nos mostre. É por isso que nós cantamos na maioria dos nossos cultos. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com verás louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Então nós vamos sempre, dependendo da graça reveladora de nosso Salvador, para que estas questões excepcionais, quer dizer, que foge do normal, do entendimento normal, do entendimento humano, de ainda que a pessoa tenha conhecimentos múltiplos nas áreas humanas, ou exatas, não era disso, ou qualquer tipo de conhecimento, nesta questão ele não vai conseguir nenhum tipo de progresso, não vai conseguir nenhum tipo de entendimento. Tá bem? Então vamos lá. A revelação é que, quando nos apresenta características excepcionais, que até então nós não conhecíamos, era desconhecida, e agora está sendo apresentada para João na ilha de Patmos. Então, este foi a forma, foi o ato, foi a maneira que Deus escolheu para fazer saber aos homens os seus mistérios e a sua vontade. E não há quem possa negar que o livro de Apocalipse é um livro, o livro do Apocalipse é um livro de mistérios realmente, porém de mistérios que são revelados a nós. O Senhor nos faz saber não somente seus mistérios, mas também a sua vontade. Tá bem? Vamos mais adiante. Dentro dos objetivos, nós temos aqui, o último objetivo é refletir sobre a esperança que o livro nos traz. Obviamente que quando falamos, desde o começo, né, já está aqui no significado, vamos ligando rapidamente os pontos. Quando se fala em Apocalipse, qual é a ideia que tem? Destruição, catástrofes, caos e o fim dos tempos. Porém, veja, refletir aqui sobre algo que destoa, né? Que fica diferente do que está exemplificado na lousa. Apesar de tudo isto, veja, refletir sobre a esperança que o livro nos traz. Mesmo vendo até, vamos ficar primeiro nas 7 cartas, né? Acho que, se não me engano, os primeiros 4, 5 capítulos da Bíblia, ou do livro do Apocalipse, nós vamos ver isto. Mesmo olhando para as características das 7 igrejas, nós vamos ver que uma, né, tem uma reprimenda, outra tem 2, outras tem 3, outra ainda ela é totalmente reprovada pelo Senhor, e a última dela, ela não recebe nenhum tipo de reprimenda e é altamente louvada pelo Senhor, a igreja de Filadélfia. Então, começamos ali com a igreja de Éfeso, sendo cobrada para voltar ao seu primeiro amor, e assim sucessivamente, né? Outras têm perseguições, mas mesmo sendo perseguida, ela não nega o nome do Senhor, o Senhor coloca uma porta aberta diante dela que ninguém pode fechar. Outra, nós vamos ver que, apesar de ser atacada pelos, vamos dizer, pelos judaizantes do tempo, o Senhor disse que ele colocou, esta igreja os coloca à prova, mas descobre que eles não são, mas são sim sinagogas de Satanás. Então nós vamos vendo tudo isto. Apesar de olharmos
dentro da ideia que vem. Obviamente que aquele que conhece, ainda que um pouco, e ama o livro do Apocalipse, a questão da ideia de destruição, catástrofe, caos e fim dos tempos, ela não é a primeira coisa que aparece. Lógico que ela vai aparecer porque nós vamos ver o fim de todas as coisas. Enquanto no Gênesis nós vemos o início, a criação de todas as coisas, no Apocalipse nós vamos vendo o ocaso de todas estas coisas, tá bem? Porém, onde está então a esperança? O fim dos tempos, mas o início do quê? O início da nova vida, da verdadeira vida, tá? Que é chamada de vida eterna, porque depois disto nós estaremos em novos céus, nova terra, e estaremos na presença de Deus para sempre, na casa de Deus, na morada de Deus, como a gente chama no céu, tá bem? Quando olhamos para tudo isto aqui, nos traz, obviamente, esperança. Obviamente tem que trazer esperança. Apesar de tudo, né? Se formos para os capítulos em que vai falar das bestas, né? Daquela que emerge da terra, do céu, quando falamos também do tempo de provação que a terra vai passar, os 7 anos, que é chamado de grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, nós vamos ver aí, né, até chegar no capítulo 21, depois nós temos o milênio, temos o capítulo 21, que o diabo ele é preso, depois ele é solto, depois de 1000 anos ele é solto, e nós vamos vê-lo arregimentando Gog e Magog. Eu não quero entrar nesta questão agora. Tá? Estamos só num panorâmico. Veja, apesar de tudo isso, há uma esperança para nós, porque quando olhamos para o capítulo 22, que é o último capítulo do livro de Apocalipse, o Senhor ele vai repetir por 3 vezes, só dentro deste capítulo do Apocalipse, que ele diz assim: eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Quer dizer, a sua vinda ela é iminente. Assim como o fim é iminente, a vinda também do Senhor, o retorno do Senhor também é iminente. Quando vamos olhar também para o arrebatamento da igreja, né? Enquanto o mundo vai viver 7 anos de grande tribulação, nós viveremos uma semana também, vamos trazer, né? Uma semana de ano das bodas do Cordeiro, tá bem? Então, enquanto a terra está sendo atribulada, os cristãos do arrebatamento e da ressurreição estarão também na presença de Deus, comemorando aí as bodas do Cordeiro com a sua noiva, a igreja amada, e todos os santos, desde o princípio, estarão neste santo lugar. Tá bom? Então, vejam bem, obviamente para aquele que não tem esta aproximação, a primeira ideia que surge é o quê? É a destruição, porque vamos ver isso constantemente, é fome, né? Já representada nos 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavaleiro escuro, o cavaleiro amarelo, o vermelho, nós vamos ver aí fome, guerras, pestes e uma infinidade de coisas, tá bem? Mas tudo isto, nós vamos entender que tudo isto ocasionado por causa da desobediência, da insubordinação dos seres humanos para com o amor de Deus, para com a palavra do Senhor. Aí você vai dizer, então vai acontecer, mesmo que eu não tenha que me assustar, vai acontecer? Vai. E isto faz de Deus um Deus iracundo, um Deus ruim, um Deus mau? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós vamos ver que tudo isto se deve a quê? Ao distanciamento do homem para com Deus. Quando olhamos para a palavra, para o nome Apocalipse, como eu já disse, né, grego, eu trouxe algumas que está na lição, né? Não estamos inventando nada, trazendo outro livro, trazendo do grego, do hebraico, do aramaico, não, estamos falando da lição, algo simples, que você pode, se você prestar mesmo atenção na lição, você vai aí apresentar uma aula, não temos tempo para isso, lógico,
Não vai fazer. Mas se você fica aí 1 hora, 2 horas falando dentro deste assunto, por causa da profundidade do assunto, por causa também da profundidade das nossas revistas, das nossas lições de escola bíblica, que não deixa a desejar, não deve em nada para grandes compêndios aí com 800, 900 páginas. De maneira nenhuma. Tudo se dá a quem maneja. Você pode cavar um buraco com um enxadão e você pode cavar um buraco da mesma maneira com uma retroescavadeira. Tá? Tudo vai do quê? Do conhecimento daquele que está manejando. Tanto o enxadão vai levar um pouco mais de tempo, mas será feito da mesma maneira, quanto daquele que maneja uma máquina pesada para fazer o mesmo trabalho. E outras ferramentas que estão aí, do enxadão até a máquina, até a retroescavadeira, sei lá o que nós vamos usar. Então vejam bem, dentro desta ideia do nome Apocalipse, nós trouxemos aqui algumas palavras. Manifestação, revelação, quer dizer, ser revelado. Tanto aqui a questão de ser revelado é tanto a ideia de Deus, quanto o Deus da ideia, do conceito, né, da ideia, daquilo que é transmitido, do ensino. Tá bom? Aqui nós temos, deixa eu pegar outra caneta, ela está nova, mas é que o vento faz com que ela... Então vejamos, primeiro descoberta, porém eu gostaria de lembrar que esta descoberta ela não é feita por nós, não fomos nós quem descobrimos. Tá? A ideia de descoberta que, veja, fez saber, eu coloquei como um descortinar, quer dizer, havia um véu que nos impedia e este véu foi tirado, vamos dizer assim, este véu foi retirado da nossa frente. Então, a descoberta aqui, ela traz a ideia, dentro do nome Apocalipse, de algo que foi descortinado, revelado, que são os mistérios e a vontade do Senhor. Tá bem? A manifestação também é algo que foi, veja, coisas que eram desconhecidas e agora são manifestas. A questão aqui de manifestação é de ser claro, de ser agora inteligível, de ser entendido, de ser compreendido, algo que antigamente e de outra forma nós não conseguiríamos chegar a este conhecimento. Nós não íamos conseguir saber acerca destas coisas, tá bom? E o ser revelado aqui, tanto revelado, veja, nós começamos o primeiro capítulo falando de quem? De Jesus Cristo. Tá? É apresentado a João uma visão gloriosa de Cristo. Tá? Seus cabelos brancos, suas vestes brancas, seus pés como latão reluzente e também o seu cinto de ouro que cinge, né, os seus lombos, e nós temos o Senhor andando no meio dos 7 castiçais. Os castiçais, o candelabro, o menorá, nós sabemos que traz a ideia de iluminação e também representa as 7 igrejas da Ásia. Tá bem? Então veja que a revelação é dos mistérios, da vontade e também revela Cristo no período do Apocalipse, neste período. Revela o Senhor no passado, no presente e no futuro. Tá bem? Então, Apocalipse está no grego, tem a ideia do quê? Então, veja aqui, da descoberta, eu coloquei como um descortinar, é como se tivesse um véu. Vou repetir, é como se a nossa vista... Lembra Paulo? Paulo, ele estava com a vista embaçada, ele estava praticamente cego, mas no momento da oração cai de seus olhos como que 2 escamas, quer dizer, aquilo que impedia ele de enxergar bem, agora caiu. Vamos trazer a mesma ideia para nós na revelação de Deus? Será que conseguimos fazer? Será que podemos usar esta ideia? Veja, é como se nós tivéssemos escamas que nos impediam de conhecer, de entender de uma maneira mais concisa, mais completa, para fazer mudança, para fazer diferença, tanto dos mistérios da vontade de Deus na nossa vida. Então, essas escamas, elas são derribadas por causa
desta revelação. Então, o Senhor, ele nos apresenta. Então, ser revelado aqui, a ideia, vamos colocar a ideia destas escamas caindo. Jesus Cristo foi orar por um determinado homem que tinha deficiência visual e disse para ele: o que é que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo homens, mas os vejo como árvores. Né? Duas coisas interessantes. Ele sabia que era homem e sabia também o que era uma árvore. Mas a visão não é isto que Deus quer. Tá? Por isso, nós precisamos nos ater às revelações, não somente do livro de Apocalipse, mas todo o contexto escatológico da Bíblia. Veja, todos os livros, Daniel, Ezequiel, Jeremias, todos os livros que trazem ensinamentos escatológicos futuros da vontade de Deus e também dos seus mistérios. Tá bem? E essas escamas vão cair. O Senhor Jesus Cristo falou: olha, se você vê homens como árvores, você não está vendo direito, você tem aí alguma coisa impedindo. E o Senhor ora novamente por ele. Orou novamente, ele diz: agora eu vejo tudo muito bem e distintamente. Quer dizer, eu sei agora onde está a árvore e sei onde está o homem, consigo distingui-los, consigo separá-los, consigo saber quem é quem. Tá bom? Quando nós olhamos para a questão da revelação de Deus, ela traz este descortinar, este cair das escamas dos nossos olhos e nos permite enxergar ou ver, né, espiritualmente da melhor maneira possível que nós podemos. O ponto de número 1 está escrito o significado do nome e a autoria. Bom, trouxemos aí alguma coisa sobre o significado do nome Apocalipse. Sabemos que é João, o amado, agora preso na ilha de Patmos, tá bem? Na ilha de Patmos, e que tem a visita, tem a revelação de Deus para a sua vida, tá bom? Então, quando pensarmos em Apocalipse novamente, tá? Vamos deixar de lado, né, para que isso não crie um medo em nós, quando pensarmos somente, ou termos a ideia somente de destruição, de catástrofe, de caos, o fim de todas as coisas. Não, vamos pensar com esperança, porque dentro de todo este término teremos o início, vamos dizer assim, a grosso modo, da nossa verdadeira vida. Da nossa verdadeira vida, tá bom? Quando olhamos para o capítulo 22 do Apocalipse, vamos ver de novo a ideia do Senhor está voltando brevemente, o Senhor está voltando brevemente, eis que cedo venho, eis que breve venho, e nós vamos ver aí 3 versículos do capítulo 22, e vamos ver também que a igreja será glorificada e aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida, eles serão lançados juntos com o diabo, o falso profeta e a besta, lançados no lago que arde como fogo e enxofre. Então, se falar do Apocalipse para você está trazendo, ocasionando em você medo, vontade de fugir da presença de Deus, aceite, né, o presente de Deus para nós. Tá? Aceite o carisma de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. E quando olhamos para ele, nós falamos ainda que todas estas coisas tragam uma visão aparentemente assustadora, eu tenho o bote salva-vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei agora de um grande amigo que tive no começo da minha fé, o diácono da nossa igreja, né? E ele cantava sempre assim: orando, joga ao que se afoga, o salva-vidas sem demorar, antes que desça, desapareça nas profundezas do mar. Então, esse irmão, ele tinha o costume de cantar 20 hinos, a gente ia evangelizar, ele acordava, quando a gente já o recebia, ele dizia: a paz do Senhor. Dali em diante seriam 20 hinos da harpa cristã, e depois ele ia orar, e depois talvez ele iria conversar com a gente. E foi de um aprendizado muito grande para a minha vida, a vida do nosso irmão Afonso, que era o diácono da igreja da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá na cidade de Mauá, mais propriamente dito, do Jardim Itapeva. Veja, que revelação, né? Contei quase a história toda. Isso eu revelei para você
algo excepcional e que você não conhecia, Então, aqui não foi Deus, foi eu que fiz você saber estes mistérios e a vontade, a minha vontade de fazer igual, tá? Esses mistérios. Eu não entendia, porque ele fazia aquilo todos os dias. Tá? E o ônibus, as pessoas querendo dormir, e ele estava cantando os hinos. Às vezes nós chegávamos da estação do trem, ele estava cantando hinos ainda, e entrava dentro da composição, dentro do trem, né? A gente chama de trem, mas na realidade é uma composição, né? Uma composição, vamos a outra revelação, uma composição que pode ter 6 vagões e as maiores 9 vagões. Tá? Por horário de pico, 9 vagões. Por horário mais tranquilo do dia, 6 vagões, tranquilo ali a composição. E nós estávamos, eu ainda tenho muita saudade dos trens. Tá bom? Então vamos lá. Veja que esta digressão, ela me levou a pensar, a ponderar que, ainda que naquele tempo as coisas eram muito difíceis, criou uma esperança. Qual a esperança? De hoje eu estar um pouco mais experiente, conhecer um pouquinho mais de alguma coisa, e isso me traz esperanças. Tá bem? Então, quando olharmos para o Apocalipse, ainda que as ideias estejam ali dentro, elas, para o salvo, para o bem-aventurado, ela não pode trazer um sentimento negativo. Pelo contrário, tá bem? Tem que trazer um sentimento positivo, um sentimento de esperança, um sentimento de vitória, um sentimento de ser retirado de uma condição ruim e posto numa condição boa, com uma diferença. A condição ruim é temporal, é passageira, é efêmera, mas a próxima temporada ela será eterna. Veja, lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverão cortejos ali, não haverá. Então nós temos isto tudo, né? Não haverá nem o sol, porque quem vai brilhar, quem vai iluminar a cidade santa, quem é? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Veja, tudo isso nos foi descortinado a partir do momento em que estas características excepcionais e desconhecidas nos são feitas, são reveladas, e nós passamos a saber o que, através deste ato de Deus, os seus mistérios e a sua vontade. E isto deve nos tornar muito bem-aventurados. Por quê? Porque fomos contados entre os tais de que foram privilegiados de ter este conhecimento, Tá bem? Vamos mais adiante, o ponto de número 2, né? Nós temos aqui a estrutura do livro, quer dizer, a formação como temos, né? É o último livro, tá? É esta. Veja, como nós sempre dizemos, não há uma colocação cronológica, tá bem? Mas nos apresenta como o último livro das Sagradas Escrituras, tá bem? Nós temos aí também que este livro, já falei, este livro ele é composto de 22 capítulos, divididos em quê? Vamos lembrar, dividido nas cartas, nós temos as cartas, que é chamada parte, como que a parte, esqueci a palavra, vou lembrar, né? Epistolar, epístolas, né? São as cartas, as 7 cartas. Nós temos também profecias e revelações. Então, esta é a formação, é a estrutura do livro. Esta revelação, ela contempla 3 tempos dentro da história, passado, presente e futuro. Nós vamos ver isto constantemente, tanto é que algumas explicações que nós teremos, né? A bestas de 10 chifres, 7 chifres, 2 cai, 3 cai, levanta 1 e pipipi, papapá, nós vamos ver que tudo isto fez parte da história. Tá? Era um governo, chifre, outra coisa interessante, quando falamos de chifre, dos cornos, nós estamos falando do quê? De poder, de poderio
humano ou não, nós estamos falando de força. Então, aqueles chifres representavam poderes. Nós tivemos reinos que se ergueram, nós tivemos reinos que caíram, tivemos reinos que nasceram de reinos que caíram, tá bom? Nós vamos ver isso na vida também de Alexandre o Grande. Ele cai, mas se levanta aí seus generais e é dividido, se não me engano, em 4 o seu reino, dentro dos seus 4 grandes generais. Então, nós vamos ver passado, nós veremos presente, serão as coisas que dentro das revelações a João na ilha de Patmos estavam acontecendo, e o futuro que ainda algumas já se cumpriram e outras que ainda se cumprirão no nosso tempo, ou nós nem estaremos aqui. No caso eu, né? Sei ou não sei. Então, aqui as que depois destas hão de acontecer. Destas quais? Destas que Deus estava revelando para o Senhor, para João. Tá? É a mesma coisa quando nós lemos, e isto está acontecendo até os dias de hoje. Não quer dizer que está acontecendo no dia 7 de junho de 2025, mas no dia, até o dia de hoje, quer dizer, até o dia em que foi escrito aquela passagem. Tá? Lá naquele período, até o dia de hoje. O escritor notou que determinada situação continuava acontecendo, ou um determinado totem, ou um determinado altar, uma determinada construção, uma determinada lembrança, estava acontecendo até aquele dia. Talvez, se formos lá hoje, eles já não existirão mais, foi corroído pelo tempo, ou pela falta de consideração histórica do ser humano, de religiões também. Então, nós vamos ver uma infinidade de coisas que pode fazer com que aquilo desapareça, mas a ideia ela continua porque está escrita. Nós sabemos, através da revelação pela palavra de Deus, que aconteceu, esteve lá. Hoje pode não estar, mas esteve lá, estava lá, e é fato verídico, confirmado pelas Sagradas Escrituras e, ouso dizer, também até pela própria ciência. Né? Nós vemos hoje que a ciência ela corrobora e muito com os escritos, né? Principalmente quando nós partimos para a ciência chamada arqueologia. Tá bem? Quer dizer, aqueles sítios arqueológicos, aquelas porções de terra, de um determinado terreno, de um determinado lugar, ele é escavado, ele é estudado, e ali é encontrado alguns materiais, né? Do tempo disto, né? Do tempo daquilo, isso é chamado de um monte de tempos, né? O tempo do ferro, o tempo da pedra lascada, o tempo disto, e tudo isso é aprendido através da arqueologia. E dentro desta ciência, nós temos tido o quê? Muitas confirmações de situações, de construções, de cidades, de vilas que realmente existiram. Até ontem, vamos dizer assim, estava em dúvida. Mas a arqueologia, quer dizer, os arqueólogos, eles foram lá, estudaram e encontraram fósseis. Não estou falando de dinossauro, tá? Estou falando de fósseis. Algum tipo de material que corroborou com a ideia. Tá bem? Então, nós temos da estrutura do livro os 22 capítulos, sendo aí 7 epístolas, temos profecias e temos as revelações. O tempo em que trata este livro, ele fala sobre o passado, o presente e o futuro, tudo através dentro deste segmento que nós falamos, a profecia, a revelação e a palavra de Deus. Tá bom? Isso é o mínimo. Nós poderíamos trazer coisas maravilhosas acerca, mas nós não temos tempo, eu já também nem sei há quanto tempo eu estou falando. Tá bem? O ponto de número 3, nós temos aqui, antes disso, né, vamos falar aqui uma coisa interessante, que eu achei interessante, vou ler, tá bem? Estou aqui lendo o que está na revista. Então, o Dicionário de Profecia Bíblica da SPRD apresenta o conteúdo do livro do Apocalipse dividido estruturalmente em oito partes. A primeira, as 7. Por que nós vamos usar isto? Né? Primeiro, as 7 igrejas, veja, números.
tá? As 7 igrejas da Ásia Menor. O segundo, os 7, agora também entra número, 7 selos, entra símbolos também. O que mais que nós temos? 3, as 7 trombetas, números, símbolos e números. O que mais que nós podemos ler aqui? As 7 figuras simbólicas. Aí sim, agora depois do quinto, nós vemos o derramamento das 7 taças. Quando falamos de taças, quando falamos de cálice, veja, nós vamos ver fui avisado que já estou falando há 50 minutos, tá bom? Taças, cálice, nós vamos ver que sempre está relacionado a coisa, passa de mim este cálice, né? Beberei do cálice da salvação. E aqui nós temos as 7 taças, tá bem? Que vai ser derramada sobre o mundo. 6, a condenação eterna dos ímpios, a glória da Nova Jerusalém, e o epílogo quer dizer o final da história, o encerramento da história. Então veja que coisa interessante. Então vamos aqui, do 6 em diante, nós vamos ver algo que está mais intimamente ligado tanto à condenação quanto à salvação ou à absolvição do ser humano que está, sendo que a condição é estar ou não inscrito no livro da vida, porque serão abertos os livros, né? Veja, plural, não fala quantos, mas diz os livros, e depois será aberto o artigo masculino definido singular, o livro, que é o livro da vida. Então veja, muitos estarão escritos nos livros, e alguns estarão escritos no livro. Então, aqui está a condição da eternidade, seja na presença de Deus, seja fora da presença de Deus. Tá bem? Quando nós falamos sobre a condenação eterna dos ímpios. E a glória, as glórias, veja, as glórias, está no plural, tá bem? As glórias da Nova Jerusalém. Quer dizer que serão muitas riquezas, muitas glórias, muitas bem-aventuranças, tá? Esquece aquele negocinho de você querer arrancar a pedrinha da coroa, tá bom? Vamos falar de figuras, vamos falar de símbolos, de números, tá bom? Tem alguns que acham que vai entrar no céu com uma espátula para raspar a rua de ouro, devagar com andor. Lembra que nós estamos falando de uma visão, tá? Que ele não conseguia, João não conseguia mensurar, ele não conseguia medir, ele não conseguia dar um comprimento, não comprimento, mas um comprimento, uma extensão lógica daquilo, porque era praticamente algo, vamos lembrar de novo, excepcional e desconhecido. Aquilo fugia a tudo que João conhecia. Então ele vai buscar dentro do seu entendimento, da sua inteligência, da sua convivência com Deus, o chegar mais próximo. Ele se esforça para chegar o mais próximo possível daquilo que ele está vendo. Por quê? Veja, a ideia de indescritível é algo que você não consegue descrever. Mas nem por isso ele não se esforçou para tentar trazer o mais próximo possível da ideia do homem aquilo que ele estava fazendo. Paulo diz que conhece um homem que da carne não sei, se no espírito não sei, Deus o sabe, foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Quer dizer, que a outros homens não era dado o direito de saber. Maravilha! Sabe? Falamos de coisa inalcançável. Aqui a questão de inalcançável, eu não estou falando de uma extensão mensurável, mas aqui não é uma distância inalcançável. Inalcançável aqui até na questão do pensamento, até na questão da ideia, num conceito. Eu não consigo, a minha mente tacanha, limitada, pequena, eu não consigo. Por quê? Veja, eu não consigo pôr em medidas conhecidas, eu não consigo colocar em palavras conhecidas, eu não consigo atingir
com o pensamento humano, eu não consigo, mas João nem por isso deixa de fazê-lo. Então, tudo aquilo que nós estamos vendo e lendo no livro do Apocalipse, nós temos que pensar que é extremamente maior e melhor do que a nossa mente consegue formular, imaginar quando estamos lendo. Quando estamos lendo. Imagina a face de Cristo. Imagina ver o Espírito Santo de Deus. Imagina ver Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Imagina você olhar para você mesmo e olhar para o lugar que você está e dizer: Deus teve misericórdia de mim, Ele me colocou aqui dentro. Veja, por mais que eu me esforce, que você se esforce, por mais... É por isso que Isaías, quando ele vai falar das coisas de Deus, ele diz: quem me dera eu tivesse a língua dos eruditos, eu soubesse, sabe... Quem me dera pudesse escrever como um grande poeta, como um grande musicista, como um grande... Eu queria ser tão sábio, mas eu não consigo. E por mais sábio que sejamos, nós não temos como descrever. Nós não temos como. E até ao ler, fica difícil a compreensão. Às vezes eu me pego pensando assim, será que é isto? Será que está limitado o céu, Deus, as criaturas celestes, o porvir, a eternidade? Será que ela está realmente limitada a isso que eu estou pensando? Aí eu mesmo... É uma opinião minha. Opinião é opinião. E aí eu penso assim, não é. É muito mais. É muito mais. Tá bom? É muito mais. É como Salomão, veja, vamos pegar um exemplo muito pequeno. Salomão chega para falar com a rainha. Ela vai lá conversar com Salomão. E ela chega para conversar com ele. E depois de um período de conversa, não sei, um dia, 2, uma semana, não sei quanto tempo ela ficou lá conversando com Salomão. Mas ela olha para ele e disse: Salomão, o que me falaram de você não é a metade do que eu constatei ao estar do seu lado. Veja que coisa impressionante. E nós estamos falando de um homem, apesar da sua inteligência, apesar do seu conhecimento, apesar da sua intimidade com Deus, mas nós estamos falando de um homem que uma rainha que vem lá do continente africano vai olhar para ele e vai dizer: não é a metade do que me falaram, o que você é. Agora, imagina eu e você, imagine, como diz o Willi, imagine um lugar onde tudo é muito bonito, dizia aquele hino antigo. Imagine você andando com Abraão, andando com Jacó. Então, veja, os músicos, os poetas, os pensadores, eles tentaram dar uma ideia, um vislumbre, mas não passou de sombras, não passa de sombras do que realmente está diante de nós. Vamos para o terceiro tópico, porque é algo tão maravilhoso que dá vontade de ficar falando aqui até, não sei se estou falando certo também, mas estou falando o que eu sinto, estou falando o que eu penso, é a minha opinião. O ponto de número 3, ele diz assim: tema central e características do livro. Tá? Quer dizer, gira em torno do quê? Qual é a ideia, o pensamento central? É a consumação. Veja, o tempo do fim, o fim dos tempos, nós já falamos, tá bem? E outra vez, quando falamos de consumação, é algo que está terminando. Do conflito dos séculos. Que conflito é este? O bem e o mal. O bem contra o mal. Tá? Eu acho que é assim, né? Bem, mal, bom, mal, com U. Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, avisa, me ajuda aí. Tá bem? E dentro deste tema central, nós temos a explicação do tema, que é a consumação. Mas essas explicações, ela vem através do quê? De símbolos e números. Lembra que nós falamos agora? Um monte de 7, 7 taças, 7 anjos, 7 em 7.
Então, nós temos símbolos animais, símbolo animal, nós temos o símbolo mineral e nós temos símbolos humanos. Símbolos humanos. Tá? Como que nós vamos entender esta simbologia, esta numerologia? Como é que nós vamos entender? Nós vamos através do contexto. Por quê? Um texto sem contexto é um pretexto. E todo pretexto, o que a gente faz? Quer dizer, o que é um pretexto? É algo que tem a pretensão de ser alguma coisa, ou de explicar algo. É só a pretensão, não é que está fazendo. E o que a gente faz com pretextos? A gente amassa e lança no cesto. Cesto com C, tá? Latão de lixo mesmo. Veja, uma outra dificuldade, tá? Mas que nos trará uma alegria muito grande, é que quando nós vamos analisar, apesar de todas estas aparentes dificuldades que nós já temos, né? A questão da escrita, a questão dos símbolos, dos números, das figuras, nós ainda temos que trazê-lo para dentro dos contextos. Tá? E esses contextos podem ser distantes, passado, pode ser um contexto imediato, presente, ou pode ser um contexto futuro. Vai estar lá adiante. E nós vamos entender estas palavras, estes números, estes símbolos e compreendermos o quê? Tudo isto é para quê? Para nós entendermos, sabermos os mistérios e a vontade de Deus. Mas, irmão Maurício, o Apocalipse me ensina a vontade de Deus. Lógico que o livro do Apocalipse me ensina, através desses mistérios, a vontade de Deus. Ora, nós falamos de uma aqui. Qual que é a vontade de Deus? Que eu seja bem-aventurado. E como que eu serei bem-aventurado? Lendo, ouvindo e aguardando as profecias deste livro. Ora, eu tenho, assim como todos os outros 65 livros da Bíblia, o Apocalipse também deve ser guardado, ele deve ser escondido no meu coração. Por quê? Coisas que nós estamos vendo nas nações, acontecendo entre as nações, entre isto, entre aquilo, contra o povo santo, né? Quando nós falamos do povo santo, nós estamos falando de Israel. Tudo isto, o que acontece no cenário geográfico, no cenário político, no cenário, qualquer tipo de cenário que nós analisarmos dentro do nosso tempo, nós vamos ver que o controle de Deus, a soberania de Deus, os olhos de Deus estão agora sobre a igreja, porque nós estamos aí no período, olha lá, vamos lembrar de Daniel. O tempo parou na semana de número 69, começamos o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja, tá bem? E esse tempo vai durar até o Senhor arrebatar. Depois nós teremos a última semana de ano, quer dizer, de número 70, de Daniel, que o Senhor volta-se totalmente para Israel. Seus olhos voltam totalmente para Israel. Israel que é o relógio de Deus. O Israel que é aquela árvore que nós contemplamos quando caem as folhas, quando nascem novas folhas, quando isso... Então, veja, nós estamos parados na semana de número 69 e estamos vivendo o tempo dos gentios. Começou com a encarnação de Cristo e a salvação dos gentios. Agora, os gentios, até se cumprir o tempo dos gentios, nós estaremos com as 70 semanas de Daniel, né? Aquelas 70 semanas profetizadas, e depois do arrebatamento da igreja, os olhos. Então, aqui são aqueles 7 anos que nós teremos, tá bom? De grande tribulação é a última semana. Tá? É isso. Se não for, escreve aí, me ajuda. Né? Vamos conversar, vamos bater um papo. Como dizia um amigo meu mineiro, ele dizia, quem bate papo é sapo. Mas vamos conversar. Né? Esses 7 anos aqui é a grande tribulação, que a gente chama, e nesses 7 anos eu volto à ideia de que a igreja está com Cristo, vivendo as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Tá bom? Que também será de 7 anos, ou uma semana de ano. Ou 7 anos. Maravilha?
Então, nós estamos falando sobre a consumação dos tempos. Tá? O fim dos tempos. A consumação, e estarei convosco até a consumação dos séculos. E agora, consumou os séculos, ele não vai estar mais conosco? Agora nós estaremos com ele. Nós estamos com ele nas bodas do Cordeiro. Falamos de símbolos e números. Todos eles têm a sua... Um que preocupa muito, né? Meu Pai eterno, é um número que preocupa. É um número, é uma ideia, é uma mensagem, ou o que quer dizer este número. Então, nós vemos muito, e este número aqui preocupa muita gente. Sabe que quando você vai deixar de se preocupar com esse número? Quando você estiver com o nome do Cordeiro escrito na palma, na sua mão, e também o selo na sua mão e o seu nome escrito na sua testa. Tá? Não 666, mas o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do meu Deus, ele diz lá no Apocalipse. O nome do meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade santa. Ele vai falar sobre isso. Está com medo do número 666? Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Maravilha? Vamos adiante. Então, nós falamos de símbolos e números, tá bem? E também vamos falar no ponto aqui, veja, o tema central, já falamos da mensagem está repleta de símbolos e números, apontando para as revelações do contexto celestial e contexto terreno, né? Fica quase parecido com as parábolas, né? As parábolas, como se fosse. Nós temos também aí uma palavra interessante, né? A dualidade. Tá bem? Dualidades. O que é dualidade? Dualidade é quando existe a possibilidade da coexistência simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo, de coisas diferentes, de coisas antagônicas, sem, contudo, mostrar que elas são iguais, ou que há algum termo de igualdade entre elas. Então, nós temos aqui corpo e espírito. Nós temos o bem e o mal. Nós temos o dia e a noite. Isso são todas dualidades. Som e silêncio. Havia até uma música antiga, né? Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, de noite não e sim. A idade nos traz algumas possibilidades. Então, a dualidade, né? Nós estamos falando sobre isto. Tá? E o que nós podemos dizer também? Qualidade que contém em sua essência duas substâncias, dois princípios, duas naturezas, tá bem? Tá? A possível coexistência entre elas simultaneamente, mesmo que sejam coisas antagônicas, que se oponham uma à outra. Veja, corpo e espírito. Tá? Um é físico, o outro é metafísico. O bem e o mal pode coexistir. O homem, na natureza humana, ele é tanto bem quanto mal, muito mais mal do que bem. Porém, veja, não há igualdade, não mostra igualdade entre elas, não há nenhum tipo de equiparação. Mas elas podem coabitar juntas. Tá bem? E nós vemos isto. Então, são todas situações que nós precisamos ter, ideias, conceitos que precisamos ter para analisarmos corretamente o livro do Apocalipse. E, encerrando, tá? Como eu já disse, o esforço de João para dar uma certa extensão a algo imensurável, de dar uma certa explicação, uma descrição inteligível de algo indescritível, de tentar fazer com que as pessoas alcancem mentalmente, ao ouvir, algo que é inalcançável. Então veja onde está a beleza do livro do Apocalipse. Mas, irmão Maurício, mesmo assim ainda tem beleza? Tem. Sabe por quê? Como que nós chegamos a tudo isto? Através do Espírito
Santa. O mesmo que revelou a João na ilha de Patmos. Aleluia. É o mesmo que revela. Eu não gosto muito desse trem aqui. Como apagador está longe. O mesmo que revelou tudo isto a João na ilha de Patmos é o mesmo Deus que revela a mim e revela a ti. E é por isso que nós cantamos. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, o nosso coração. E com esta repetição desta estrofe, deste hino, nós encerramos esta aula, a aula de número 12, o livro da Revelação. Que Deus nos abençoe, fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.